Aqui deu 440. O total disso somado é 800. Aqui vai dar 240, 300, 660, 1.200. E os totais aqui também já meio que já verificamos lá na outra tabela, tinha isso, né? 500, 1.100, 2.000. Ok. Bem, agora como é que a gente faz a estatística aqui quadrada? Agora vem o triste, que é o seguinte, né? Essa fórmula provavelmente o professor vai dar na prova. Não sei se ele dá fórmulas na prova, mas tem que Não. entender ela, né? Não dá? Então boa Uhum. sorte aí. Vai ser esse cara aqui, menos o valor esperado, ao quadrado, dividido pelo valor esperado. Ok? Então, agora a gente vai ter que fazer isso, né? É basicamente pegar o valor da tabela original, diminuir pelo valor dessa nossa nova tabela, elevar ao Uhum. quadrado, fazer a divisão pelo valor da nova tabela, fazer a próxima. Ok? Então, Sim. por exemplo, a nossa antiga tabela lá era 200. Então vai ficar 200 menos 160 ao quadrado, dividido por 160. Entendeu? Uhum. Isso. Então aqui E vai aí vai dizer, somando. Ah, tá. vai somando todos os termos, exatamente. Aham. Tomando cuidado que os valores vão mudando, né? Claro. Sim. Você tem que olhar nas duas tabelas. E daí, você vai ficar fazendo isso e vai chegar num valor. Uhum. Ok? Daí agora, talvez seja meio perda de tempo a gente fazer isso, mas acho que você consegue fazer, né? Mas Sim. você pode fazer. Beleza. O problema é que para resolver isso aqui, para saber responder, né? A dependência se existe dependência entre os dois fatores, né? Você precisa avaliar essa resposta, a resposta que vai sair do que quadrado aqui, na tabela do que quadrado, né? Você tem uma tabela de que quadrado? Não. Não? Pô, mas não tem como resolver. Não tem como resolver sem uma tabela. Ele vai te dar uma tabela na prova ou algo do gênero assim? Não, essa é a prova inteira. O que eu mandei pra você é assim, é a única folha de prova que tem. Não tem como resolver sem isso, tá? Uhum. Sem uma tabela de que quadrado é impossível resolver isso aqui. Então, pelo menos assim, se for para fazer por que quadrado, né? Agora, a menos que a gente chegasse num valor muito alto, por exemplo, que é o que parece que vai acontecer, né? O que que acontece? Eu Uhum. também não sei de cor a tabela Z, mas eu sei Uhum. que se eu tiver uma resposta assim lá na tabela Z, que dá 10, 20, número grande assim, eu sei que com certeza isso vai estar dentro da região crítica, certo? Uhum. Então, se o que quadrado for muito alto, que é o que eu acho que vai acontecer, mesmo sem uma tabela, você pode afirmar, muito alto seria maior que 10, maior que 20, entendeu? Uhum. Pode-se afirmar se rejeita a hipótese nula. Vou escrever isso aqui, né? Vou escrever aqui. Ah, eita, hoje tô um idoso mesmo. Não, idoso não, adolescente. Sabe que os adolescentes hoje mexem pior em computador do que os idosos. Nunca vi isso, cara. Uma loucura isso. Tu tem quantos anos? Eu tenho 19. Não ser adolescente ainda, tô falando mal da tua raça. Se o Q quadrado for muito grande, né? Seria isso muito grande na estatística do Q quadrado. Do T-students também, do Z, do fator F, todos esses negócios aí. Maior Uhum. que 10, podemos afirmar que está na região crítica. Ou seja, devemos, como em qualquer situação, né, que ele está na região crítica, devemos rejeitar a hipótese nula, tá bom? Tá. Ou seja, né, no caso aqui deste problema, existe dependência entre a decisão de continuar os estudos
e a classe social. Uhum. Beleza? Beleza. Então tá bom, teve toda essa conta doida aqui, mas no fim das contas depende do valor do Q quadrado. Então, Aham. assim, ele, para a gente ter assim, a certeza total, precisaria da tabela, ok? Sim. Mas se você fazer essa conta e der um número grande, 10, 15, 20, 30, você pode ter certeza que vai estar dentro da região crítica, tá? Qualquer Tá. tabela de qualquer grandeza estatística, Z normal, T student, Q quadrado, F, aquelas outras lá com nomes esquisitos alemães, dá tudo dentro da região crítica, tá bom? Uhum. Tá bom. Então tá bom. Show de bola. Vamos para a próxima. Ah, sim, tem a. Não, não. Ah, B. Se dos 400 estudantes da classe alta, 160 escolhessem continuar e 240 não, você mudaria sua conclusão? Então imagina o que que você vai ter que fazer, né? Criar tudo de novo, né? Aham, sim. Então, assim, eu olho para essa tabela, ó, 400 alunos da classe alta, 160 escolhessem continuar e 240 não. Se o Q quadrado der muito, muito alto na primeira, é 30 por aí. Uhum. Uma mudancinha dessa não vai mudar a resposta, tá? Tá. Teria que ser uma mudança muito mais gritante. Então, talvez, né, se o professor for gente fina, você nem precisaria fazer a conta toda de novo. Uhum. Porque é um argumento, né? Ó, mudamos minimamente aqui, né? Foi uma mudança de 10% do total, né? Então, Uhum. faria sentido uma mudança assim, né? Afetar tanto se o Q quadrado for muito alto, beleza? Tá. Então tá bom. Então, esse tipo de avaliação é bom fazer na estatística, sabe? Porque a estatística, como o pessoal fala, e é verdade, é a ciência que você espreme os números até eles falarem aquilo que você quer. Né? Isso é Uhum. estatística. Sim. Então, a questão é o seguinte: quando você está num problema como esse aqui, né? Provavelmente vai ser uma coisa muito grande de diferença. Entendeu? Então você já imagina qual é a resposta. Sacou? Uhum. Pô, tá falando de classe alta aqui. Tem um monte de ferrado aqui que teve que parar de estudar. Aqui, não teve diferença. Pô, é claro que vai estar dentro da região crítica, né? Claro que vai ter um vínculo Sim, entre a sim. classe social e, entendeu? Só pelos Aham. números aqui mesmo. Então tu já faz a conta enviesada, entendeu? Pô, eu sei que eu tenho que chegar nessa resposta. Sacou? Sim. Isso, Uhum. a ideia é essa. Muito bem. Show de bola. Então, agora vamos para a próxima. Deixa eu pegar o enunciado. Tá conseguindo acompanhar? Tô, bem tranquilo. Tá bom, deixa eu pegar a próxima. Muito bem. Ahn, Muitas vezes a determinação da capacidade de produção como alternativa, só estimar a capacidade de produção talvez mais fácil esteja linearmente relacionada. Provavelmente estamos falando lá da regressão linear, né? Com ela. Suponha que foram observados os valores para as variáveis de capacidade de produção instalada, potência instalada, área consumida. Qual a correlação linear? Ixi, cara. Você vai poder usar programas na prova? Não. Você tá muito errado. Se bem que ele deu aqui, né? Olha só, ele deu os valores nas tabelinhas, mas ele também deu, vamos dizer assim, a coisa somada já. Sim, é. Então, nessa eu acho que eu fiz correlação de Pearson, um negócio assim. Exatamente, com relação de Pearson. Isso. Então, eu acho que o que eu consegui tirar foi até dessa questão, talvez. Sim. Basicamente é jogar na fórmula, né? A Aham. fórmula, ela é assim, ó. O problema é decorar esse bichão aqui, ó. Se liga. E não pode Correlação de. levar nada de consulta, nada, então é mais complicado mesmo. Meu, como é que tu lembrou dessa fórmula aqui, menino? Pois é. Aí, é isso. Dividido pela raiz quadrada de n série x ao quadrado. Daí, como você pode ver, né, nesse esquema,
né? A Uhum. fórmula já está com todos os dados que você precisa. Ou melhor, com todos os dados que você tem, vamos dizer assim. O Sim, enunciado já está com todos os dados que você tem. É só você colocar as coisas aqui e já era, né? Então vai ficar. Isso aqui dá até para fazer, tranquilax. Vai ficar 10 vezes 361 menos 80 vezes 38 dividido por 10 vezes 736 menos 80 ao quadrado. 10 vezes 182 menos 38 ao quadrado. Daí, 361, 3040, subtraindo em cima 570. Embaixo vai ficar 7.360 menos 2.400. Daí vai ficar 960. Ah, 960 vezes ali. Tá, 30 ao quadrado é 1.444. E aqui 1.820. Vezes, né? Desenhei mal aqui. Então fica 376. Pode usar a calculadora, né? Isso pode, né? pode, pode. Só não pode científica. Entendi. Pode científico, pô, daí complica também. Mas aqui vai dar mais ou menos 601, 600, 601. Vai ficar aproximadamente 0,95 por aí, tá? Tá. Então, o que que acontece aqui? Nós temos um Rzinho, né? Próximo de 1, certo? Uhum. Então, se o Rzinho é próximo de 1, isso indica uma correlação muito forte, né? Muito, muito forte. Uhum. Daí, é isso, beleza? Eu acho que era isso que ele pedia, né? Vamos ver aqui. Correlação, encontramos. Você escolheria a primeira parte para estimar a capacidade de produção instalada? Uma pergunta que ele está te fazendo. Bem, como a gente tem uma alta correlação, né? Uhum. Vai sugerir para a gente que a potência instalada, né? Ela pode servir como um bom, como é que eu posso dizer, um bom preditor para a capacidade de produção instalada, tá? Tá. Então é isso. É, esse é o vínculo que a gente tem, beleza? Uhum. Então, tudo porque esse valor foi bem alto, né? É um valor próximo de 1 desse jeito é muito bom para a Uhum. correlação, né? Uma correlação bem alta. Ok, alguma dúvida aqui? Essa tu tinha conseguido fazer, né? Tinha. Caraca, essa aqui, hein? Ô, louco, bicho, vamos dar uma olhada nisso. Meu problema sempre foi box plot. Tenho muita dificuldade com visualizar gráfico, sabe? Sim. Bem, aqui tem que fazer o Blocksploit, né? É. Bem, tu tem como mandar uma foto melhor dessa parte da prova aqui? Ixi, deixa eu ver, eu acho que não, porque mandaram no grupo Ah, da sala. Deixa eu ver se eu acho outra. Não, só tem essa. entendi. Então, vamos lá. Nós temos uma tabela e a gente tem alguns dados que daria para agrupar aqui, né? Por exemplo, bom, né? Tem 8, 9, 6, 8 e mal. Muito bem. Com esses valores aqui, já dá para encontrar a média, ou melhor, o boxplot, né? O que importa é a mediana.
Uhum. Mediana, quartil, né? Mediana tem que, pro Blockplot tem que colocar os dados em ordem, né? Isso, Aí achar 25%, 50% e 75%, né? exatamente. Então, a gente pode pôr os dados em ordens do bom e do mal aqui. Uhum. Vou pegar esse enunciado e colar. Vou ter que abrir outro aqui, que isso aqui vai ficar grande. Aí, o que vai acontecer aqui? Vamos colocar em ordem. Então, o bom, eu tô olhando aqui também numa outra tela, é o T, né? Tá chamando de T, né? Vai ser 3, 4, 5, 5, 6, 8, 8 e 9, certo? Uhum. E o mal vai ser 3, 6, 7, 7, 7 e 8. Isso. Agora, quem que é mediana? Vai ser a média, pelo menos do bom, né? Vai ser a média Uhum. desses dois caras. Então, vamos fazer a estatística descritiva do bom primeiro. O que é estatística descritiva, né? Achar os termos que resumem os teus dados, né? Então, Uhum. mediana, quartis, que são as coisas que aparecem no boxplot. Ah, muito bem. Ah, então, a gente já tirou a mediana aqui, 6,5, óbvio, né? Uhum. Como é que faz para pegar o primeiro quartil, que é o quartil inferior, você sabe? Então, eu aprendi que, tipo assim, você pega antes da primeira metade dos dados, né? Então, nesse caso, Uhum, são quantos? 2, 4, 6, 8. Aí você pega os 4 primeiros, aí você faz a mediana desses 4 primeiros, aí depois você faz a mediana dos outros 4 últimos. beleza. Não é assim. Você tem que fazer de outro jeito, que é o seguinte: quartil, o enésimo quartil que você quer pegar, vou chamar de X. Esse X ele vai ser o 1 ou o 3, que é o que importa, o primeiro quartil ou o terceiro quartil. Uhum. Vai ser 1/4 vezes o X, vezes a quantidade de dados que tu tem. Então, digamos que tu queira o primeiro quartil. Uhum. Vai ficar 1/4 vezes 1 vezes o N. Quem é o N? O N é a quantidade de dados que tu citou, que eram 8, né? Isso. Então deu 2. Isso aqui te dá a posição do quartil. Uhum. Então, a posição é o segundo termo. O segundo termo é o quarto, é o 4, certo? Uhum. Certo. Não dá pra confiar que o primeiro quartil é o número 4? Confia em mim? Ou tu não tinha aprendido isso ainda? Não, não tinha, vou ser bem sincera que eu não tinha, não. Eu nunca tinha entendido direito o Boxplot. Tem que ver como é que o teu professor, ele ensina também isso. Então, na Ah, verdade, não ensina nada, mas. essa aqui é para ser a parte fácil da matéria, sabe? É estranho tu dizer que tem problema no boxplot, porque Aham. a regressão ali que é difícil, fazer É. aquelas contas todas e tal, mas aqui é só essas continhas de mais, menos, beleza? Uhum. Não, Sim, eu já fiz, eu tô no sexto semestre, né? E eu já fiz estatística. E aí, quando eu fiz estatística, eu consegui, eu aprendi a fazer, mas agora eu desaprendi. entendi. Tá, tu fez, tu reprovou, foi isso que aconteceu. Então, essa é do primeiro semestre e eu reprovei ela. Ah, E aí, entendi. depois eu passei em estatística, só que agora eu peguei um professor pior, aí ele não
Não tá dando certo. Entendi, acontece. Bem, olha só, talvez o teu professor ele possa ensinar de outro jeito. Então eu vou mostrar do jeito que eu acho que o teu professor ensina, tá? Que é o seguinte, a posição. Eu digo isso porque eu já dei aula pra gente da UFSC e tô tendo uns déjà vus aqui. Do primeiro quartil é n mais um dividido por 4. É isso, né? É bem parecido com o que eu acabei de fazer, só que não tinha esse mais um, né, que eu acabei de fazer. Uhum. Daí, ahn, vai ficar simplesmente, né, 2,25. Então, o que que seria o 2,25? A posição, 2,25. Só que não existe a posição 2,25, né? Então, você Sim. teria que pegar o segundo termo e o terceiro termo, ou Tá. seja, 4,5, entendeu? Uhum. Então, o quartil é o 4,5. E como é que vai ser o terceiro quartil? Mesma coisa. Só que, como é o terceiro, vai ter o 3 na frente multiplicando, igual eu tinha feito antes, né? Uhum. Daí isso aqui vai ficar 8, dá 27 sobre 4, 6,75. Ok? Então é o sexto e o sétimo. Uhum. 3, 4, 5, 6, 7. Dá 8. Então, corte o 3 é 8. Beleza? Beleza. Certo, grow. Então agora, bem, quem que é o valor mínimo e o valor máximo? É só você olhar lá, né? O 13 e o 9. 13 e 9. Uhum. Pronto, já tem tudo pro boxplot. Agora é só desenhar. Então, o valor mínimo, 3. Valor máximo, 9. Agora, como é que a gente desenha o boxplot? É... Bem, como é que eu posso fazer esse desenho aqui pra você? O chato do boxplot, né, é que às vezes tu quer manter uma proporcionalidade, né? Aí você tem que fazer uma perninha maior que a outra, essas coisas. Mas isso é É. frescura. Isso é frescura. Uhum. Não precisa, assim, né? Mas fica mais legal. Então, por exemplo, tá, vamos pegar os dados aqui. Nós vamos do 3 ao 9, né? 3 ao 9. Então, vamos colocar aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Uhum. Agora, onde é que está a nossa primeiro quartil? O primeiro quartil é a primeira partezinha do boxplot, né? No 4,5. Então, o boxplot ele vem até aqui e aqui ele já tem a bigodinho. Sabe que em Portugal ele chama isso aí de caixa de bigodes. É, isso eu lembro. Então, aqui é o primeiro quartil, porque ele está na posição 4,5. Uhum. Onde que é a mediana? A mediana é a 6,5. Então, 4, 5, 6,5. Então, aqui vai estar a mediana. O risco do meio é a mediana. E o 6,5, 7, 8. Então, o outro quartil tá aqui. E pronto, acabou. Box plot feito. Sem segredo. Beleza? Beleza. Então, agora é sua vez. Senão a aula vai virar um vídeo do YouTube. Ninguém aprende nada com vídeo no YouTube. Eu vou querer que você faça o box plot para os outros dados, né? Para os dados do mal. Ok? Tá. Uhum. Não tenha pressa. O importante é você conseguir fazer sozinha para ter confiança para fazer na prova, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Eu vou te enviar tudo já, mas foque na do box plot. Também precisa ir no banheiro rapidinho. Quando você tiver algo feito, você me manda. Mas a ideia é você fazer como se você estivesse fazendo para prova, tá? Tá, tá bom. Para poder dar uma dica de como escrever também, etc. Uhum. Então tá, já volto.
E aí, como é que vai o seu box plot? Acho que. Então, eu tô com uma dúvida sobre o Q3. Por quê? Qual que é o problema? Então, ele deu a posição, né? 5,25. E aí ele é o quinto ou eu tenho que pegar o quinto e o sexto e dividir por 2? Só uma divide por 2, que nem eu fiz. Tá. Então agora foi. Quando puder enviar a fotinho. Tá. Só. Pronto, mandei. Ele não tá muito bonito, mas dá pra entender. Tá muito bonito, sim. Vamos ver.
Sim, você fez as tabelinhas, encontrou a mediana, né? Só olhando mesmo. Essa parte você podia ter feito com uma régua, né? Sim, sim, mas eu não nem sei onde tem uma régua aqui perto. Na hora você pega, porque os professores são meio chatos, assim, Então, sabe? são bem chatos com Você essas tem que coisas. escrever bonito, imagina, ele vai ter trocentas provas para corrigir, né? Então, Uhum. você escrever bonitinho, talvez ele te dê uma força. Eu, pelo menos, quando eu dava aula, assim, né, e corrigia a prova, eu sempre dava mais atenção às provas bem escritas, né? As provas que estavam bem bonitas, as que tinham muito texto, né? Escrever bastante sobre o que tu tá fazendo ajuda também. Eu sempre escrevo, eu acho que sempre. Pelo menos se eu não acertei a conta, pelo menos ele vai entender que eu sei o que eu tô Ótimo. fazendo, né? Essa é a ideia. Show de bola. Então, vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Bem, tem outro arquivo? Deixa eu ver lá na tua conversa. Sim, tem outro. Tem uma coisa de um livro aqui, eu acho. É, Eu já vi esse livro em algum lugar. Não lembro o nome dele, mas. é do. É Boretinho o nome dele? Como é que chama? Ah, bem, não sei. É que ele usa todos esses exercícios para matéria. Sim. É assim, quando eu ajudei a turma aí da USP, eles usam esse mesmo livro sempre. Beleza. Baseando-se nesses resultados, você diria que a campanha produziu algum efeito? Nós temos que calcular o ponto médio aqui primeiro das classes, né? Para poder Uhum, calcular a média. Mas isso é bem óbvio, né? 19, 21, que já não é tão óbvio. 24, 28 uhum, e 33, certo? certo. Isso. Até agora, talvez seja bom, né, fazer a média ponderada, né? Uhum. Que vai Então, a ser. média, quando tem essa tabela de frequência, eu faço, tipo, 18 mais 20 dividido por 2, né? Sim, foi o que eu fiz para dizer que aqui era É, 19, é que 21. tem uns, às vezes, que são mais extensos, né? A diferença entre os... Isso. Daí, agora para você calcular isso que eu falei, né? Você primeiro tem que fazer o produto ponderado, né? Que vai ser o seguinte: vai ser você pegar o 19, multiplicar por 18, depois pegar o 21, multiplicar por 12, Uhum, e depois você vai somar tudo isso. isso, Você tem como fazer na calculadora rapidinho? tenho. Eu já sei quanto vai dar, tá? Mas eu quero ver se você chega na mesma aqui, ó. Uhum. A gente tá certo, com certeza. 24,48? 24,48. Como assim, vírgula? Não tem um número com vírgula. Você já dividiu por alguma coisa? Eu dividi por 50, que é o total. 24,48. Bem, eu cheguei em 22,48. Posso estar errado. Então, não sei, né? Agora não sei. Mas a questão é, bem, sendo 22,48 ou 24,48, ambas são maiores que 22, certo? Uhum, sim. No momento. Muito bem. Um outro pesquisador decidiu usar a seguinte regra: se a diferença x barra, né, que é a média menos 22, fosse maior que o valor de 2, duas vezes o desvio padrão,
dividido pela raiz quadrada de n. Então a campanha teria surtido efeito. Qual é a conclusão dele baseada nos dados? Bem, para conseguir descobrir isso, né, a gente precisa descobrir o desvio padrão primeiro, né? Uhum. E você, por acaso, sabe qual é a fórmula do desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, né? Exato, então tem que fazer a variância. Aí a variância é o valor menos a média ao quadrado dividido pelo total de valores, né? É a soma disso tudo. O problema é que, como no seu caso, calma aí, deixa eu só dar uma olhada na pergunta aqui. Aqui você tem uma tabela de frequência, certo? Uhum. Então não dá para fazer isso que você falou, Sim. porque isso que você falou necessitaria que você tivesse todos os dados Uhum. para fazer cada um deles, menos a média, dividido pelo total, e assim vai. Então aqui nós temos uma outra forma muito mais interessante, né? Que é quando nós temos a frequência. Ela é assim, ó, variância, que é o desvio padrão ao quadrado, é igual a somatório da frequência dos valores, né, diminuído pela média, dividido por n menos 1. Só que, quem que é esse cara aqui, né? É o ponto médio da classe. Uhum. Então é aquele 19, 21 que eu falei, Sim. tá? E quem que é o F, né? A frequência. Então, por exemplo, né, na nossa primeira lá, vai ficar 19, é o ponto médio, menos a média, e a minha foi essa aqui, certo? Ou vai ser outra. Uhum. Eu confio mais na sua. Uhum. Vezes a frequência, que é 18, porque eu lembro de ter 18 lá. Deixa eu ver assim certinho, que agora a minha tela ficou meio bugada. Sim, frequência é 18. Daí tem que resolver essa conta, né? Isso vai dar um número meio grande aqui. Uhum. E vai dar meio que 10 ao quadrado, vai dar perto de 200 isso, eu acho. Um pouco mais O que N 10. seria o 50, que é o total de valores? O N? Ah, sim, sim, o N é o 50, exatamente. Uhum. Daí tu ia ter que fazer isso para todos eles, né? Daí teria lá mais o 21, menos o 22,48 ao quadrado, vezes Uhum. 12, todo mundo. Daí com isso você encontraria o S quadrado. Tá. Pois é, né? Daí teria que fazer isso. Daí uma vez que você fizesse o S quadrado, né? Vamos dizer que o S quadrado é... Bem, eu não sei, não tenho ideia. Mas vamos pôr um número razoável aí, 16. O S, então, que é a variância, é 4. Uhum. Então, né, qual que é o pó aqui? Daí a gente tem a média. O que ele mandou comparar mesmo? Né? Deixa eu voltar a leitura aqui. Então a campanha teria, se x menos 22 fosse maior que isso aqui, então a campanha teria tido efeito. Esta é a análise. Vai ter efeito? Muito bem. Isso. Então, quanto que é x menos 22, né? O meu x barra menos 22 deu 0,48. Ok? Uhum. Agora o teu vai dar um pouco mais. Agora esse negócio aqui, esse negócio ele é muito importante na estatística. Ele é o erro, né? Claro que esse 2 aqui, ele normalmente está associado com o intervalo de confiança que você quer, né? O 2 ele é mais ou menos 99% de confiança. Uhum. Então, de certa forma, se você fosse fazer a interpretação real dessa parada, você diria que ele teve aí, né, 99% de confiança de que realmente, né, houve um aumento. Sacou? A ideia é essa. Ah, claro que nós não chegamos a este ponto ainda, né, minha amiguinha? Mas, se você tivesse que fazer a interpretação, eu já estou te ensinando. Aqui não precisa. Uhum. Mas esse cara é o erro da estatística. Entendi. Sabe quando a gente está lá vendo a propaganda política e diz, ah, esse candidato está com 45 pontos, só que tem mais dois para mais e para menos. Aham, É sim. esse cara aqui, ó. Tá bom? Tá.
Show. E daí, então, no nosso caso aqui, vai ficar 2 vezes o 4 dividido pela raiz quadrada de 50. Pô, que número ruim, né? Quanto será que a raiz quadrada de 50? É mais ou menos 7, né? Que a raiz quadrada de 49 é 7. Então vai ficar 8 dividido por 7, né? Mais ou menos isso. Então vai ficar 1,1, alguma coisa assim. Então a gente tem que o 0,48 é menor, né? Que 1,1. Ou seja, o x menos 22 é menor que o 2s raiz de n. Então, como ele não é maior, né? Como x menos 22 ele não é maior, de acordo com a regrinha que outro pesquisador bolou, a campanha não teve um efeito significativo para mim. Uhum, Tu aí, entendi. daí, entendeu? A tua eu acho que ficaria maior, né? Porque tu tem 2 a mais que eu, né? Tu deu 24, pra mim deu 22, né? Uhum, 2,48, pra ti deu 24,48. Então, o teu ficaria maior. Tu teria que dizer que a campanha teve um efeito positivo. Beleza? beleza. Show de bola, então. Bem, unfortunately, nosso tempo está acabando, mas mandava aqui só fazer um histograma. Ah, histograma Histograma, é eu acho que criança, né? eu sei fazer de boa o histograma. Ah, show de bola. Então, acho que vai dar tudo certo na sua prova, tá? Mas Tá. meus horários estão aí. Se você quiser fazer mais aula, é só me chamar, beleza? Aham, tá bom. Então tá bom. Logo que o vídeo estiver pronto, eu te mando